Olá, nesse vídeo vamos fazer a questão de número 26 da prova EFON, edição do ano de 2012. Essa é uma questão de física e vai tratar do efeito Doppler. Vamos ler o enunciado para que possamos entender exatamente o que o exercício pede. Um atleta parado em um cruzamento ouve o som de frequência igual a 650 Hz. Vou destacar aqui em azul. Proveniente da sirene de uma ambulância que se aproxima. Então, a primeira situação desse problema é que o ouvinte, digamos assim, o observador, está parado num cruzamento e aproxima-se dele uma ambulância cuja sirene emite um som de frequência 650 Hz. Certo. Imediatamente após a passagem da ambulância pelo cruzamento, o atleta ouve o som da mesma sirene na frequência de 550 Hz. Então, passado o cruzamento, esse observador ele percebe uma frequência emitida pela sirene da ambulância de 550 Hz. Vale destacar que esse observador se encontra parado mesmo após a passagem do cruzamento. Aí ele diz, considerando o ar sem vento e todos os movimentos na mesma direção, a velocidade da ambulância em km por hora, isso aqui vai ser muito importante, km por hora, E aí ele vai te dar as alternativas na prova, né? E dá uma informação de que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, certo? Então, para conseguir resolver esse problema aqui sem grandes dificuldades, é necessário você lembrar, né, obviamente, da equação que define tudo isso aqui que o exercício disse. Então, a sua resposta vai girar em torno disso aqui, dessa fórmula. Lembrando, claro, que aqui pode ser mais ou menos, né? Vai depender da situação. Então, usando a fórmula de forma correta, a primeira situação, como eu disse anteriormente, é a situação em que a aproximação da ambulância, ao passo que o observador, em todo experimento, em todo fenômeno físico, evento físico, vai se encontrar em repouso. Então, claramente essa velocidade aqui do observador, né, VO, vai ser nula para os dois casos que eu vou esmiuçar aqui, né? Mas o problema vai ser decidir então o sinal, né? Quando que o sinal vai ser negativo, aqui da velocidade da ambulância, da fonte emissora aí, né, por conta da sirene, ou se vai ser positivo. Então, para o primeiro caso, como a ambulância está se aproximando-se do observador, então a gente sabe que o sinal é negativo. O enunciado diz que a frequência é percebida a 650 Hz. Então, isso aqui seria a frequência que o observador percebe por causa do deslocamento da fonte que emite, né, essa onda aí sonora. Então, vamos substituir basicamente as informações que ele nos dá. A fonte, a sirene, tem uma emissão de onda sonora cuja frequência, na verdade, é bem definida, então eu vou designar essa frequência da onda sonora emitida pela sirene da ambulância como sendo F. O exercício não te dá essa informação porque a gente vai ver que ela é irrelevante, né? Certo, e aí, como eu disse anteriormente, você precisa tomar o cuidado de que aqui o sinal é negativo e não positivo, já que a ambulância está aproximando-se do observador. E aí o segundo caso, a análise seria a mesma, só que o enunciado nos alerta que é 550 Hz, a frequência percebida pelo observador. A onda sonora emitida pela sirene da ambulância não muda, e então a frequência dessa onda sonora também não vai mudar, permanece como sendo F. A velocidade do som eu designei por V. E
aqui, tomando cuidado, né, como ele está se afastando do observador, então a frequência necessariamente, aliás, a velocidade da fonte necessariamente aqui vai entrar com sinal positivo. E aí, agora precisa de um trabalho algébrico mínimo, né? E lembrar que o V, nesse caso aqui, é a velocidade do som, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar a primeira equação e dividi-la pela segunda, de modo que você vai conseguir simplificar e ficar com essa outra fração aqui. E, obviamente, você vai cancelar esse FV, né, o numerador, já que eles são iguais, e fazer uma inversão da fração da segunda equação. De modo que você fica com isso aqui, né? Então, a soma dividido pela diferença dá 13 sobre 11. E aí, vamos fazer o cruz credo aqui, né? Isso é igual a 11V mais 11VF. E aí, eu vou colocar a resposta aqui em azul, aliás, em laranja. Você vai conseguir fazer uma manipulação algébrica de forma que vai obter isso aqui, né? Então você ficou que o V, na verdade, é 12VF. Então, é exatamente isso que o exercício pergunta, né? A velocidade da ambulância, ou seja, a velocidade da fonte que emite essa onda sonora de frequência F, é isso aqui. Então, a velocidade do som, como anteriormente eu disse, né? Que eu designei por V, é na verdade 12F. Então, você vai conseguir dizer que a velocidade da ambulância, ou VF, é 1/12 da velocidade do som, designada por simplesmente V. Só que, lembrando, isso aqui vai estar, como um exercício deu a velocidade do som no ar de 340 metros por segundo, você vai obter a velocidade da ambulância em metros por segundo, mas não é isso que o exercício pede. Eu destaquei aqui que, na verdade, ele pede em quilômetros por hora. Então, para que você não perca tempo, você pode fazer uma pequena alteração dimensional, de modo a obter a velocidade da ambulância já em quilômetros por hora. Isso para você conseguir fazer essa alteração, basta multiplicar por 3,6, né? E aqui, substituindo o valor da velocidade do som, você obtém isso. Então, eu posso cortar esse 1 sobre 12 com 3,6, de modo que isso aqui vai ficar 0,3. E colocar em vermelho a resposta final, a velocidade da ambulância, ou a velocidade da fonte, vai ser 0,3 vezes 34, que é a mesma coisa que 102 km por hora. Que, se você olhar lá nas alternativas, isso é equivalente a assinalar a alternativa D. Bom, esse foi o vídeo e até uma próxima.